Graças a Deus, mais um domingo, mais uma oportunidade de Evangelho no lar. A maioria de nós hoje, dia de domingo, estamos no lar, estamos em casa. Que tal a gente dizer que esse nosso Evangelho é o Evangelho do lar? Aqueles que já fazem durante a semana é o segundo Evangelho do lar. Deia está chegando aí, Tânia, Eliane, Daniela, Luzia, Alane, Carla, Otávio, Isa. Muito bom. Todos vocês sejam bem-vindos. Yasmin, todos sejam bem-vindos para mais um Evangelho, mais um encontro. Muito boa noite. Vamos esperar aí os nossos... Mônica também chegando aí, Jussara, Fátima também chegando, Dona Raimunda. Muito bom. Vamos aproveitar os que já chegaram aí para sortear a nossa página de hoje, de 25 a 238. Quero ver quem é que vai dar. Elisângela, boa noite. Arquibaldo. Quero ver quem é que vai me dar primeiro aí, o primeiro número do Evangelho de hoje, da página a ser lida. Poucas revelações entrando aí também. Muito boa noite. Eu quero aí o número de 25 a 238. Vitor também entrando aí agora. 57. Elisângela já pediu aí a página 57. Eu tenho observado, Deia também entrou aí com 108, mas vai ficar 57, que foi o primeiro que chegou aí de Elisângela. Ivana também está chegando aí, muito boa noite. Solange, boa noite Solange, boa noite Ivana, a todos que já chegaram. Nayana. Então hoje nós temos a página 57. A página 57, ela Cleide também chegando aí, Giovanni, Esther chegando, Delvani, Ismar também chegando aí, sejam todos bem-vindos, muito boa noite. E nós hoje vamos ler a página 57. A página 57, como ela não tem um título, nós vamos começar na página 55. Porque a 55 pega 56 e 57. Dora chegando também aí, né? Agora sim, Dona Raimunda, seu Nelson chegando também aí, muito boa noite. Então nós vamos ler a página 55. A página 55 é no capítulo 5, item 6, item meia dúzia. Plínio também chegando aí, sejam bem-vindos todos. Então, nesse livro aqui, hoje nós vamos ler a página 55. Foi pedido aí por Elisângela a página 57, mas a gente está voltando para a página 55. Só um instante. Sim. Vamos fazer a fixação do tema. E para quem não tem esse livro, nós vamos trabalhar o capítulo 5, item 6. Vou fixar aqui agora o tema. Capítulo 5, item 6. Né? Capítulo 5. Capítulo 5. Só um instantinho aqui que eu estou fixando. Capítulo 5, item meia dúzia. Item 6. Botei item errado aqui. Item meia dúzia. E o tema de hoje vai ser causas anteriores das aflições. Vamos escrever aqui causas anteriores das aflições. Causas anteriores das aflições. Vamos publicar. Isso. Agora sim. Os que estão chegando agora, chegou mais gente aí, uma chegando, não é? A Cássia Ramalho chegando também. Dete, Edilene, sejam todos muito bem-vindos, muito boa noite a todos. Então, causas anteriores das aflições, capítulo 5, item 6, ou página 55, se for este evangelho. Vamos fazer a nossa prece inicial, vamos nos preparar para fazer a nossa prece inicial e apagar aí as nossas luzes um pouquinho,
para que a gente se concentre melhor, lembrando de colocar o nosso copinho com água na mesa, no lugar onde a gente estiver, porque no final, quando a gente estiver fazendo a prece final, os nossos amigos espirituais estão aplicando o passe, né, de acordo com as necessidades de cada um de nós. Vamos à nossa prece inicial. Querido amigo Jesus, mais uma vez aqui voltamos para esse encontro de espíritos encarnados e desencarnados, imortais, filhos de nosso Pai Criador, para trazer até nós esse princípio que anima a nossa condição de ser, de viver e de esperar a cada dia a comunhão maior contigo, Pai amado. Para isso temos o nosso amigo Jesus, que nos ensinou e nos ensina todos os dias o caminho que devemos prosseguir. O caminho do Evangelho, da Boa Nova. E por isso pedimos ao Senhor, Mestre Jesus, que nos ajude a compreender cada vez mais as lições ali contidas. Abençoa os nossos lares, as nossas casas, nossas famílias, a todos aqueles que convivem conosco, mesmo aqueles com quem ainda temos conflitos, com quem ainda antipatizamos, compreendendo que as oportunidades de convivermos juntos são sempre oportunidades santas, de bênçãos, para que aprendamos as lições que não aprendemos no passado, para que aprendamos a superar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, as nossas dificuldades íntimas da alma, que ainda carregamos conosco, mas que com a sua ajuda, Mestre, com o nosso esforço, haveremos de superar tudo isso para tornar cada dia mais proveitoso em direção à comunhão com nosso Pai Criador. Abençoa as nossas companhias espirituais, os que nos ajudam, os que vibram por nós, os que torcem pela nossa vitória e também por aqueles que por algum motivo nos perseguem, aqueles que buscam resolver as suas dívidas, as suas questões conosco dos erros do passado, abençoando a todos nós, tanto a eles como a nós, porque todos somos necessitados da sua ajuda. Muito obrigado, Mestre amado. Dá-nos a sua proteção e a sua bênção hoje e sempre. Vamos à nossa leitura de hoje. Causas anteriores das aflições. Está aí fixado, Luciano entrou aí agora, Aldilson também, né, Severino. Todos sejam bem-vindos, bem-vindo, Luciana. Se tem alguém que porventura não citei o nome, seja bem-vindo também. Muito boa noite a todos. Então, nós vamos ler hoje causas anteriores das aflições. Eu peço que acenda ali, por favor. Mas, se há males dos quais o homem... Vamos começar a nossa leitura, né? Mas, se há males dos quais o homem é a causa primeira nesta vida, há outros, pelo menos na aparência, que lhes são completamente estranhos e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Vamos ler de novo isso? Entrou também Norma aí, Luciano, né? Ok. Vamos ler de novo essa primeira frase aqui do livro, porque é bom a gente ler com calma, para a gente entender cada ponto, cada raciocínio. Vamos lá. Mas se há males dos quais o homem é a causa primeira nesta vida, então quer dizer que há males que nós somos a causa primeira. Males que nós causamos nesta vida. O título de hoje é Causas Anteriores das Aflições. Anteriores quer dizer anteriores a esta vida, a esta encarnação. Então, se há males, né, que a causa está nessa vida, vamos dizer um mal que acontece com a gente, que a causa está nessa vida.
Imagine, por exemplo, que eu vou beber, né, e bato o carro porque bebi. O mal está nessa vida. Eu fui, né, negligente, fui irresponsável, bebi e fui dirigir. Então está aqui, está nessa vida mesmo. Outra, eu todo dia chegava atrasado no trabalho. Todo dia chegava atrasado, ou então arrumava um atestado médico, porque um problema e outro. Daqui a pouco eu estou desempregado. Onde é que está a causa? Nessa vida. Eu, quando tive meus filhos, abandonei, não eduquei, não botei eles na escola, preferi alimentar os meus caprichos, a minha individualidade, e não liguei muito para os meus filhos. Aí meus filhos amanhã vão ter dificuldade na vida, e quando eles estiverem vivendo a dificuldade, eu vou perguntar o que foi que eu fiz? Fiz nessa encarnação. Então, há males que as causas estão nessa vida. Mas, o texto diz aqui, há outros, pelo menos na aparência, que lhes são completamente estranhos e que parecem atingi-los como por fatalidade. Repare, e tem males que eu não fiz nada nessa vida, mas como que uma fatalidade, eles ocorrem me obrigando a passar por um desafio, por uma dor, por um obstáculo, sem que eu tenha feito nada nessa vida. Por isso que o nosso título de hoje é Causas Anteriores das Aflições, quer dizer, de outras encarnações. Continuando o texto, ele diz o seguinte: tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e de arrimos de família. Quando a gente perde um ser querido, perde entre aspas, ele desencarna e vai passar momentaneamente a ter uma relação diferente com a gente. Olha o que eu estou dizendo, viu, gente? Quando um ente querido desencarna, a gente diz perde, a gente não perde. É força de expressão. A gente está tão acostumado a dizer isso que diz, não tem problema de dizer. Mas o ente querido, quando desencarna, nós vamos momentaneamente mudar a relação que nós temos com eles. Não é perder nem cortar a relação. É mudar, modificar a relação que a gente tem com ele. Isso a gente precisa aprender muito, para que a gente vá aos pouquinhos, né, transformando esse sentimento de perda, de escuridão, de revolta, de insatisfação, que nos acompanha quando a gente tem um ente querido desencarnado. Então, tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e de arrimos de família. Arrimos de família. Então, por exemplo, imagine uma família, né, que tem um filho, né, que tem uma pessoa ali que é quem sustenta a casa. Né, os outros todos dependem daquela pessoa. Né? Imagine, por exemplo, uma mãe e um pai, e os pais desencarnaram, e o filho mais velho ficou ali para cuidar dos menores, e é ele que batalha, às vezes renuncia à sua vida pessoal, estuda o dia todo, trabalha o dia todo, estuda de noite para ver se consegue algo mais. Então esse filho é o arrimo de família. O mais velho, por exemplo, quantas vezes acontece isso por aí, né? Aquela pessoa que leva nas costas a responsabilidade da família, dos mais novos, fazendo de tudo para que eles também estudem, para que eles tenham uma vida digna, apesar das dificuldades. Aí esse mais velho, que é o arrimo de família, desencarna. Veja, isso é uma fatalidade. Isso a causa que motivou essa desencarnação precoce desse ente querido, desse arrimo de família, certamente não está nessa encarnação. É que ele tenha sido irresponsável, mas não é o caso. Esse exemplo que a gente está dando é uma pessoa que é arrimo de família. A palavra arrimo já diz que é uma pessoa que trabalha, que cumpre os seus deveres, que renuncia, que sua para dar conta das suas obrigações. Então, não é o caso. Mas ele desencarnou precocemente. É uma fatalidade, entre aspas. Onde está a causa disso, se não em outras encarnações? Essa necessidade de passar por essa dificuldade. Daqueles que partiram, porque vão partir com o coração apertado, sabendo que estão deixando os outros na dependência, e aqueles que ficam, porque agora vão ter que se virar, né? Já não tendo mais pai e mãe, nem aquele irmão mais velho que ficou. Olha que situação difícil. E isso acontece por aí, né? A gente sabe dessas histórias dramáticas. Vamos então continuar o texto. Tais são ainda os acidentes que nenhuma providência poderia impedir. Olha, acidentes que nenhuma providência poderia impedir.
Não tem acidentes que nenhuma providência poderia impedir. Então a pessoa está num lugar e de repente tem um terremoto. A pessoa desencarna. A pessoa está ali caminhando, indo para o trabalho, aí vem um carro maluco, né? Vem um sujeito embriagado dirigindo, aí tem um acidente com a pessoa e a pessoa desencarna assim de uma hora para outra. Por que ela desencarnou assim tão precocemente, sem ter tido culpa nenhuma daquilo? É o que ele está dizendo aqui, ó. É acidentes que nenhuma providência poderia impedir. Os reveses de fortuna que frustram todas as medidas de prudência. Vamos traduzir isso? Reveses de fortuna é que frustram todas as medidas de prudência. O que seria isso? Aquela família, aquele pai de família, que tem uma fortuna, que tem uma herança, que tem uma empresa, que tem dinheiro guardado no banco, digno. Uma pessoa que enriqueceu com o seu suor, com honestidade. Mas aí, de repente, acontece um fato na família, acontece alguma coisa na família, que essa fortuna, essa fortuna é frustrada. Apesar de toda a prudência daqueles que eram seus donos. De repente, essa fortuna desaparece. Quantos impérios, né, se acabaram de um dia para a noite, quantas fortunas sumiram, né, evaporaram, sem que os donos tenham dado causa a isso, sem ter sido irresponsáveis. Continuando, os flagelos naturais e as enfermidades de nascimento. Flagelos naturais. Então, por exemplo, a Covid é um flagelo natural. As pessoas, os nossos entes queridos, nossos irmãos encarnados, estavam aqui, mais de 140 mil agora, desencarnaram fruto de um flagelo natural. E também enfermidades de nascimento. Tem pessoas que trazem certas enfermidades de nascimento. Enfermidade de nascimento é tipo aquele paralítico lá da época de Jesus, que os apóstolos perguntaram: mestre, esse homem nasceu paralítico. Foi o pai dele que errou para ele nascer assim paralítico? Vai entendendo? Aí Jesus cura e diz: vai e não peques mais para que não te aconteça pior. Ele não disse o pai dele para não pecar, disse ao paralítico. Querendo dizer ao paralítico, se ele já nasceu de nascença, né, com a paralisia, e Jesus diz: vai e não peques mais para que não te aconteça pior, é porque o paralítico errou em outras encarnações. Então, as causas anteriores nas aflições aparecem nessa vida assim, de uma maneira fatal, né? De uma maneira que é uma fatalidade e que a gente não tem como evitar, porque, de certa forma, aquilo está no nosso planejamento, está na nossa necessidade educativa enquanto espírito. É duro a gente entender isso. Nós temos necessidades educativas enquanto espírito. Essas aflições, quando chegam dessa maneira, de uma maneira fatalista, elas traduzem a nossa necessidade educativa enquanto espírito. Vamos interpretar tudo isso na condição de espírito imortal. Não de um corpo que morre, porque aí não haveria justiça. Por que Deus tira uma pessoa tão cedo da vida, enquanto ela era rimo de família? Não é Deus que faz isso. Há uma necessidade daquelas pessoas que ficam e dos que vão, de aprenderem passando mais uma vez por essa lição. Continuando o texto, diz assim: as enfermidades de nascimento, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes os meios de ganhar sua vida pelo trabalho, como as deformidades, a idiotia e o cretinismo. Então repare que existem pessoas que nascem trazendo, por exemplo, uma pessoa pode trazer uma paralisia, mas isso não impede dela trabalhar com a mente. Quem já recebeu aquelas folhinhas de final de ano, os calendários, que tem pintura de pessoas que não têm braços, mas pintam com a boca, ou pintam com o pé. Não impede delas de alguma maneira trabalharem. Mas ele diz aqui, especialmente aquela que tira aos infelizes os meios de ganhar sua vida pelo trabalho. Olha, é duro. Imagine nascer e não ter como trabalhar. Então, por exemplo, uma pessoa que nasce com uma deformidade tal que ela não tenha condição nenhuma de trabalhar. Ela vai viver a vida inteira na dependência dos outros.
aquelas pessoas que nascem com problemas de ordem mental, né, com alguma doença que lhe impede de cuidar de si, de cuidar da própria vida. Quantas vezes isso acontece? Aí a gente diz assim, foi castigo de Deus, ou então foi azar. Quando a gente não conhece os princípios da doutrina espírita e do evangelho, a gente blasfema, né? A gente peca contra Deus quando a gente diz que uma coisa dessa é castigo de Deus. Será que Deus castiga? É muita pequenez da nossa parte dizer que Deus castiga. Não, gente. Pelo contrário, aquela encarnação daquele jeito já é a bênção da misericórdia de Deus. Se Deus quisesse castigar, Ele não deixava nem a gente nascer e acabava com a gente. Olha, esse espírito aqui eu vou tirar da minha lista. Eu não quero mais esse espírito, esse filho aqui eu vou acabar com ele. Puf, acabava. Não. Como Deus não mata nenhum espírito, olha o que eu estou dizendo. Jesus, ou Deus, não mata. Deus não aniquila nenhum espírito. Logo, Ele não pode castigar. Aquilo que para nós parece uma injustiça, pelo contrário, é a misericórdia de Deus agindo, transformando aquele espírito. Às vezes usando mecanismos dolorosos para recuperar a dignidade perdida, cujas causas estão em vidas anteriores. Continuando o nosso texto. Aqueles que nascem em semelhantes condições, seguramente nada fizeram nesta vida. Seguramente nada fizeram nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem compensação, que não podiam evitar, impotentes para mudarem por si mesmos, e que os coloca à mercê da comiseração pública. Pois seres tão infelizes, ao passo que ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sob todos os aspectos. Então imagine, ele coloca aqui o exemplo de uma família. Imagine uma família que tem 4 filhos. Os 3 nasceram, entre aspas, normais. Eu digo entre aspas porque existem pessoas que nascem normais e são mais deformadas do que aquele que nasceu com uma deformação física. Então, mas isso é outro assunto. Mas 3 nasceram com as faculdades mentais, fisicamente normal e vai levar uma vida normal. E um nasceu com uma dessas limitações, com um problema de saúde tão limitador que ele não vai poder ter de si mesmo condição de viver. Aí pergunta-se, por que numa mesma família nasce uma pessoa assim, carregando toda essa limitação, enquanto que outros, ele diz aqui, olha, onde é que a gente estava lendo aqui? Por que, pois, seres tão infelizes ao passo que ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sob todos os aspectos? Continua o texto. Quer dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e não conheceram da vida senão sofrimento. Problemas que nenhuma filosofia pôde ainda resolver. Anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seria a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus na hipótese de ser a alma criada ao mesmo tempo que o corpo, e sua sorte estar irrevogavelmente fixada após uma estada de alguns instantes na terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para suportar tantas misérias neste mundo e merecem, no futuro, uma recompensa ou uma punição qualquer quando não puderam fazer nem o bem nem o mal? Aqui é uma crítica. Se só existe uma vida, que mal essas pessoas fizeram para nascer desse jeito? Ou Deus não existe, ou Deus é injusto, se eu acreditar que não existe reencarnação. Ou Deus não existe, ou Ele é injusto. Agora, continua o texto. Entretanto, em virtude do axioma, ou da verdade, que diz que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa precedendo sempre o efeito, uma vez que não está na vida atual, deve ser anterior a ela, quer dizer, pertencer a uma existência precedente. Por outro lado, Deus não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos é porque fizemos o mal. Se não fizemos o mal nesta vida, o fizemos numa outra.
é uma alternativa da qual é impossível escapar e na qual a lógica diz de que lado está a justiça de Deus. O homem, pois, não é sempre punido ou completamente punido na sua existência presente, mas não escapa jamais às consequências de suas faltas. Olha, isso aqui é uma frase importantíssima. Tem pessoas que não conhecem a doutrina espírita e às vezes fazem alguma pergunta, ou para questionar, ou para fazer uma crítica, ou para discordar, que é natural, né? A gente não pode querer que as pessoas entendam a doutrina espírita, cada qual tem a sua condição. Aí as pessoas dizem assim, olha, o homem, aqui o texto diz, o homem, pois não é sempre punido ou completamente punido na sua existência presente. Imagine que a gente só tivesse uma encarnação. Será que todo mundo seria punido pelos seus erros se a gente só tem uma encarnação? Não. Quantas pessoas desencarnam, né? E elas não pagam um centavo das dívidas que têm? Quantas? Pelo contrário, há aqueles que passam a vida inteira fazendo maldade e compram com o dinheiro a sua reputação humana social. No passado, compravam até a igreja. Se uma pessoa que ia morrer, um homem muito rico no passado, ele fosse morrer, ele chamava o padre e o papa e comprava o título de perdão das suas dívidas. Dava uma fazenda, uma propriedade de terra, ouro ao papa, à igreja. Graças a Deus isso não acontece mais. Mas dava naquela época, na Idade Média, né? E se santificava. Então, com certeza existem estátuas de santos por aí que teve sua santidade comprada. Então, repare o que eu estou dizendo. Os erros que a gente faz em uma única encarnação nunca são pagos, ou nunca não, quase sempre não são pagos naquela encarnação. Quando é que eu consigo pagar meus erros nessa encarnação? Quando? Imagine que eu cometi uma falta. Grave ou não? Mas não, uma falta grave. Nessa encarnação. E a gente comete, afinal nós estamos no mundo de provas e expiações. Todos nós cometemos erros. Mas eu cometi um erro, percebi o erro que eu cometi e comecei desde já a fazer a correção, a não repetir mais aquele erro, a buscar a quem eu prejudiquei para poder desfazer o erro cometido. Se foi um erro material, eu recomponho o erro material. Se foi um erro moral, eu tenho que nas minhas orações pedir perdão e pedir a Deus uma oportunidade de fazer o bem àquela pessoa a quem eu prejudiquei. Que Deus me mostre esse caminho. Ainda que a pessoa me odeie, mas eu estou pedindo de coração a Deus que me mostre uma forma de poder me desculpar fazendo algo de bom para Ele, um sacrifício. Algo de coração, que eu não preciso nem anunciar, isso tudo tem que ser na intimidade. Então repare, eu me esforço para já começar a pagar minhas dívidas nessa encarnação. Mas poucos de nós faz isso. Às vezes a gente, quando tem uma inimizade, a gente fecha aquela inimizade, né? E esquece e deixa para lá. A gente diz assim, eu entrego a Deus. Que história é essa de entrega a Deus? Se a responsabilidade é sua, por que botar no colo de Deus? Não. Né? Se eu cometi um erro, né, e eu quero me redimir daquele erro, eu não posso dizer eu entrego a Deus. Não, eu tenho que pedir perdão a Deus. Eu tenho que não cometer mais aquele erro. Eu tenho que ter a humildade de reconhecer que errei. E pedir a Ele que me mostre os caminhos, sinceramente, para que eu já possa resgatar nesta encarnação o erro cometido. Aí Ele vai me mandar, quando eu estou pedindo sinceramente, pode ser que não seja nem aquela pessoa, mas Ele vai me mandar outras, vai fazer aparecer no meu caminho alguém ou alguma situação onde eu possa abnegadamente fazer um sacrifício, fazer uma atitude correta de amor, de responsabilidade, de honestidade, de respeito, para aquela pessoa, né, ou para outro que vai aparecer no meu caminho, porque os instrumentos de Deus nem sempre são as mesmas pessoas. A educação do Espírito, ele ocorre de acordo com as oportunidades que a gente pede e que Deus, verificando a nossa sinceridade, coloca em nossos caminhos. Então,
Olha, o homem, pois, não é sempre punido ou completamente punido numa existência. Mas e aqueles erros que eu cometi e não tive essa consciência de pedir a Deus, né, de começar a me redimir nesta mesma encarnação? Como é que ficam esses? Vão para onde? Para minha conta secreta. Em outras encarnações, quando eu renascer, a fatura vai chegar. Ah, então quer dizer que na próxima encarnação eu já começo a pagar os erros das encarnações? Pode ser até que não. Vou dar um exemplo. Tem espíritos que estão obstinados na irresponsabilidade, tem espíritos que estão tão viciados na irresponsabilidade, que passam mais de uma encarnação, 2, 3, 4, 5, 6, 10, fazendo mal sem não estar nem aí. Mas a contabilidade da lei de causa e efeito, ela é implacável. Não tem jeito. Até Jesus disse, né? Ninguém sairá daqui até pagar o último ceitil. Quer dizer, nós temos que prestar conta à justiça divina que está em nós. É a nossa consciência que grafa, que registra, né? Que bota lá todos os erros que eu cometi, todos eu tenho que corrigir. Então, se eu não corrijo nesta encarnação, eles virão quando eu tiver condição de pagar. Então imagine aquele espírito que passou 10 encarnações obstinado no mal, na irresponsabilidade, viciado em mal, em maldade. Na 10ª encarnação caiu a ficha e ele começou a mudar. Conheceu o Evangelho, né? Aquele espírito encontrou alguém, alguma companhia, quis se esforçar e agora ele retorna para o mundo espiritual e lá no mundo espiritual ele vai pedir a Deus que nas próximas encarnações ele possa começar a pagar, a corrigir, a corrigir a sua própria consciência, a reajustar-se perante a lei do bem, perante o amor de Deus. Isso não é castigo, isso é necessidade educativa de aprender a fazer o bem de acordo com as leis de Deus. Aí esse espírito que passou 10 encarnações teimando, agora vai passar 10 encarnações penando, pagando dívida de outras encarnações. Pode não ser 10 encarnações, pode ser 1 ou 2. Pode ser uma, se o tamanho do sacrifício que ele suportar, o tamanho da abnegação que ele suportar, seja tão profundo e tão sincero que em uma encarnação ele paga 10. Olha que coisa interessante. Então, se nós estivermos sofrendo uma dor muito grande, dessas que parece não ter motivo nessa encarnação, não tenhamos dúvida. São necessidades de outra encarnação. Nos empenhemos, tenhamos coragem, peçamos força a Deus. Nos dediquemos àquilo, ainda que aquilo nos machuque, nos maltrate, aquilo seja amargo demais, mas se chegar o momento de não suportar, não jogue a toalha, não desista. Peça, meu Deus, o Senhor sabe porque eu estou passando por isso, me ajude, me sustente nas horas difíceis em que eu estou frágil, em que eu estou com medo. Peço, os espíritos amigos sabem da nossa dedicação, da nossa sinceridade. É por isso que nós temos que orar, para que a nossa cruz possa ser carregada com dignidade. Então não desistamos quando a cruz parecer pesada. Peçamos sinceramente aos espíritos, a Deus, a Jesus, os espíritos que torcem por nós, que conhecem a nossa história anterior, que sabem que nós estamos aqui numa peleja muito dura e por isso eles nos ajudam. Toda vez que a gente, sinceramente, a gente se esforça para perdoar, para ter paciência, né? Se esforça para concluir a tarefa, para ir até o fim, apesar dos pés queimando em brasa. Não é fácil, mas as oportunidades serão dadas a todos nós. Mas se eu pedir para pagar todas as dívidas em uma única encarnação, é porque eu me preparei para isso. Mas eu posso falhar. Posso, não tenho dúvida. Se era para pagar todas as dívidas, eu paguei só a metade, porque eu não suportei. Não é? Mas eu não suportei e fiz o quê? Me suicidei, caí fora? Não, se eu fizer isso, eu complico mais ainda. Eu posso não trabalhar o suficiente para pagar aquilo, mas eu vou trabalhar o quanto possível. Eu vou fazer o quanto está na minha condição. E a outra metade, a espiritualidade, as leis de Deus, vão me permitir, na próxima encarnação ou nas próximas, eu continuar o meu processo educativo. Aliás, eu, você, toda a humanidade ligada ao planeta Terra,
está nessa dinâmica, na dinâmica de corrigir-se, na dinâmica de aprender a amar a si mesmo, de amar ao próximo, de conquistar a paciência, o perdão, a coragem, a esperança, de não desistir, para quando chegarmos no mundo espiritual, né, a gente receber um abraço daqueles que nos acompanharam e dizer assim, valeu. Foi difícil, quantas vezes eu vi você querer desesperar, mas você não desesperou, não correu da parada, conseguiu, né, concluir a sua encarnação. Cometeu aqui algum erro aqui e acolá, porque não somos santos ainda, mas você fez o que podia com sinceridade. É isso que o Evangelho quer de nós, empenho, sinceridade. O Evangelho não quer que a gente se santifique numa única encarnação, quer apenas que a gente aprenda a dignificar a nossa vida, as nossas dores, as nossas lutas, as nossas responsabilidades. É isso. Vamos às perguntas. Já estamos aqui, 19h30. Esse tema é muito legal. Eu quero agora ver aí as perguntas. Ninguém colocou nenhuma pergunta hoje. Então é porque... O que foi que houve? Toda vez tem pergunta. E hoje não teve? Ou observação? Será que a volta da normalidade, né? Está todo mundo na rua agora, a gente está ficando mais sem assunto para a gente conversar nessa noite? Vamos perguntar. Esse assunto eu sei que tem pergunta. Vamos lá? Deixa eu ver aqui se chegou alguma pergunta e eu não vi. Não teve nenhuma mesmo, né? Hoje. Estou perguntando aqui a Vitor, que está aqui comigo, Ivânia. Mas realmente hoje não teve nenhuma pergunta. Se não teve, nós vamos nos preparar para fazer a nossa prece. Vamos esperar mais um pouquinho aí, de repente pode ser que tenha. Aliás, no Evangelho passado, agora sim, veio uma pergunta de Ismar. Ismar está dizendo o seguinte: não por outra razão, mestre Cláudio, que ouvimos recorrentemente que sinal de maturidade humana e espiritual é aceitar o desafio do sofrimento. Perfeito, Ismar. Então, olha, sinal de maturidade espiritual é aceitar o desafio do sofrimento. O espírito, quando ele tem maturidade espiritual, e a maturidade espiritual, gente, não quer dizer eu sair anunciando por aí, eu consigo, eu estou sofrendo, mas eu aguento. Não, maturidade espiritual é sair sorrindo, dizer eu sou forte, eu estou aguentando, nada disso. Maturidade espiritual é chorar, é sentir a dor, não é fácil. Mas eu choro com dignidade, no silêncio da minha oração. Eu me recolho, choro, porque está difícil, mas choro com dignidade. Essa é a maturidade que Jesus quer de nós. Sinto, né, derramo lágrimas, oro, sinto que dói, mas eu não me entrego, porque eu sei que Jesus me ajuda. Essa maturidade que o Ismar está falando aí, né? Que nós temos que demonstrar nessas horas, porque foi para isso que nós viemos para cá. A reencarnação serve para que a gente vá engrossando a nossa capacidade de viver as nossas experiências necessárias. Vamos ver aqui mais. Mônica, meditando as nossas aflições, sem dúvida. Toda vez que a gente estiver passando por uma aflição, a primeira coisa que a gente faz é desespero. O normal, né? É desespero e reclamar a todo mundo, dizendo que não tem azar, que tem um azar muito grande, que Deus, cadê Deus que não está aqui, que eu estou passando por isso, eu peço tanto a Ele ajuda e Ele não me ajuda. Às vezes a gente faz isso, não é? É comum a gente fazer isso. E Mônica está dizendo, meditar sobre as nossas aflições. No silêncio da nossa alma, meu Deus, eu sei que o Senhor sabe a causa que está me levando a essa aflição. O Senhor sabe e eu preciso. Portanto, eu peço que me ajude, que não me deixe cair nas minhas fragilidades, que não me deixe repetir o mesmo erro que, quem sabe, eu já outrora os cometi. Então, é assim, meditando sobre as nossas aflições, que a gente se torna mais forte para vencê-las. Fox Revelações aqui também está dizendo o seguinte, que sejamos fortes para conduzirmos nossa encarnação com sabedoria e dignidade. Exatamente. Precisamos muito disso. Aliás, esse é o objetivo. A gente não reencarna para ser rico, para ser bonito, para ser atlético, né, para ficar esteticamente legal, para fazer sucesso no YouTube, nas redes sociais. Não, nada disso. Tudo isso é um meio. Eu preciso vivenciar tudo isso. Mas eu preciso, sobretudo, crescer espiritualmente.
Eu tenho aqui também, foi tudo muito esclarecedor, Fox Revelações está colocando. Muito legal. Então nós tivemos aí essas 3 participações. Nós estamos agora, vamos nos preparar para fazer a nossa prece. Eu gosto de esperar um pouquinho, porque eu lembro que no evangelho passado, eu fui na doutrinária, a gente estava encerrando já para fazer a prece, quando uma pessoa colocou uma observação, uma pergunta, e nós não tivemos mais tempo de responder. Mas me parece que hoje, como a gente está com tempo suficiente, né, a gente pode encerrar, que eu estou vendo aqui, a gratidão aí de Mônica. Então, portanto, vamos encerrar o nosso trabalho na noite de hoje, fazendo a nossa prece final. Ivana colocando aí que foi muito bom, é sempre muito bom mesmo, Ivana, refletir sobre essa realidade da vida. Muito obrigado a todos aí, pelos que estão agradecendo, agradecemos juntos por todo o aprendizado que a doutrina e o evangelho nos permite. Façamos a nossa prece final e nos coloquemos na melhor forma possível, para que durante o passe a gente receba as bênçãos daqueles que nos ajudam, as bênçãos que necessitamos, cada um do seu jeito. Problema de saúde, problema de relacionamento, problema de conflito íntimo, obsessão, angústia. Cada um de nós carrega consigo mundo de provas e expiações. Cada um de nós carrega consigo suas dificuldades, suas aflições. Vamos então agora, no momento da prece, estar abertos para que a gente seja encorajado e receba as bênçãos de que necessitamos. Santa Maria, Mãe de Jesus, Santa Maria, Mãe de toda a humanidade, mais uma vez elevamos o nosso pensamento em forma de prece para pedir, como sempre fazemos, a sua intercessão por todos nós, por todos que estamos aqui participando dessa reunião espiritual, permitindo que os nossos amigos espirituais que secundam as suas orientações, que eles tenham a permissão de derramar sobre nós o de que necessitamos. Pedir que diminua um pouco mais, Ivana. Pedir que essas bênçãos nos fortaleçam, nos inspirem, nos encorajem, para que saibamos compreender as situações de aflição, de dificuldade que cada um de nós vive. Pedir também à Senhora que nos ajude a valorizar os momentos de descanso, os momentos de alegria, de lazer, os momentos em que vivemos o conforto do lar e da família. Porque às vezes são os momentos de descanso de que precisamos para enfrentar logo em seguida outros desafios. Abençoa os nossos amigos espirituais, os trabalhadores do Pestalozzi, encarnados e desencarnados, aqueles que estão em nosso caderno de vibração, para que também recebam as bênçãos de que necessitam. Pedir pelos enfermos, pelos que estão passando por momentos de angústia, de tristeza, aqueles que estão pensando em tirar a própria vida, aqueles que estão com descontrole emocional das suas ações e pensamentos, enfim, a toda a humanidade necessitada. Muito obrigado, querida Mãe Maria, por tudo que temos recebido de vós e da misericórdia de Deus. Dá-nos a sua bênção, a sua proteção, hoje e sempre. Muito boa noite a todos. Quinta-feira, se Deus quiser, 19h30, voltaremos a nos encontrar, se Deus permitir, para mais uma noite de estudo, de aprendizado da doutrina e do Evangelho. Um abraço a todos, muito boa noite e bom final de domingo.